sei o que é. Quando começar, vamos Pode lá. começar. Vai fazer a prece você ou você? Anísio faz a prece. Anísio está no ônibus. Está no ônibus. Transformou mental. Eu vou ver todo mundo aí. Então vamos nós aqui. Vamos lá. Item 99. Reclamações. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, lascar, hein? Pergunta É isso aí, vamos lá. 642, Livro dos Espíritos, tá? Tá lascado, uai. Eu censuras com grande alarde os que oneraram nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não pode alegar inocência. Acusa os que descerram a criminalidade, mas se nada realiza para a extinção da delinquência, não te cai no direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos à maneira deficiente, contudo, se dispõe de competência e foge do plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anota a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso, não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem as presenças, se te saem da boca, não passarão de injustiça. Entra no serviço de alma e coração para que possas comentar. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável, e se aí tentam atrapalhar quem procura fazer. Certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Então vamos rogar a Deus nesse momento, a sua assistência para todos nós, e que essa lição cale fundo em nossos corações, chamando-nos à advertência quanto certos comentários inconsequentes da parte de nós. A vigilância que graça no coração daquele que reiteradas vezes comentam assuntos que não são muito aproveitáveis pelos bons espíritos. Simples assim, lixo. Nós, outros, devemos verter o nosso melhor sentimento e nos empenharmos, afrontando as nossas próprias deficiências. Os nossos irmãos menos felizes, principalmente os mais inteligentes, já não utilizam mais a ferramenta do crime, da maledicência, da hediondez, da inconsequência e do subterfúgio da verdade. Hoje, muitas dessas entidades, para alimentar o nosso nepotismo, atuam em nossa vontade. Assim, se nós não procurarmos executar moderadamente os nobres trabalhos que o Cristo nos propôs de renovação moral, estaremos, obviamente, fadados a cairmos nos desânimos. Aí sim, essas enfermidades outras nos envolverão e nos deixarão em situação muito difícil.
E agradeço, Senhor, pela inspiração, em nome de todos os presentes, tanto os nossos lares, quanto os nossos vizinhos também, aí no ônibus onde a nossa irmã está, todos que estão retornando para os seus lares ou indo para o trabalho, quanto ao motorista e todos. Graças a Deus, damos por aberta a nossa reunião de estudo na noite de hoje, em nome de Jesus, nosso Senhor, Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Dona Lúcia. Boa noite, Elisa. Boa noite, Consuelo. A peça foi forte hoje, hein, Jorge? Um pouquinho não ia ter espaço no meu telefone para tanta, né? Boa noite a todos, gente. Boa noite, Elisa, Dona Lourdes, Nice, Jorge, Frane. Boa noite. Hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos, tá? Nós estamos na pergunta 510, mas vamos dar só uma lidinha na 509, falamos, mas não chegamos, não lemos a resposta, né, se eu não me engano, né? Isso, Dona Elisa. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Pergunta 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens, igualmente, seus anjos protetores, seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens homens muito adiantados? Nós falamos aqui sobre essa situação, né? De cada um tem um espírito protetor que precisa, que necessita, né? Por exemplo, se a gente for ler o livro Obras Póstumas, nós vamos ver que o espírito protetor do Allan Kardec era nada mais, nada menos que o espírito de verdade, Jesus. Olha só. Então, Kardec era um missionário com uma missão importantíssima. E ele tinha, né, um espírito protetor à altura, que ele inspirava, né, e ele conseguiu. Porque quando Deus, né, coloca na mão de um homem realmente uma verdadeira missão, raramente ele fracassa. Kardec era um desses. Agora, Jesus tinha que se preocupar. Estava ali um homem que trouxe, né, uma quantidade de informações enormes. E a humanidade, aos poucos, com essas informações, vai se modificar, vai mudar tudo. E lá tem o espiritualismo, tem isso e aquilo, mas as informações da doutrina espírita são muito concisas, né? São muito assim, né, acertadas. Né? Então, cada um tem um espírito protetor de que necessita. A pergunta é essa. Um índio precisa ter um espírito protetor tão elevado para um índio? Então, né, nós sabemos que tem os que estão além, mas ali, mais próximo dele, estão um pouco melhor que ele. Não há necessidade, né, de ser um Jesus. Para mim, Jesus precisa ser Jesus? Logicamente que não. A minha capacidade em frente ao Allan Kardec nem existe. Né? Eu estou ainda de fraldas, né, engatinhando. Né? A gente vê que Allan Kardec, aos 55 anos, chegou numa... Demorou mais de um ano para ir uma primeira sessão espírita, e chegando lá, ele, opa, é isso tudo que eu estou falando está no Obras Póstumas, né? Está aí o que eu procurei a minha vida inteira. Quer dizer, ele, no inconsciente dele, estava procurando a missão dele. Né? E viu logo que naquelas brincadeiras, aquelas futilidades que havia uma coisa séria por trás. Veja bem o que é a visão do gênio. Também não podemos botar num gênio um espírito abaixo dele. Não há cabimento. Então, essa é a pergunta. Todo mundo tem. Não falta.
como o Emmanuel fala no livro Roteiro, existe 4 desencarnados, se não me engano, para cada encarnado, né? 4 desencarnados para cada encarnado. Ou seja, tem emprego para todo mundo. Não há desemprego. Né? Graças a Deus. Ok? Agora vamos ver a resposta que ficou faltando, né? Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensares, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Então, nós podemos colocar aqui entre nós encarnados os pais e os filhos. Não é isso? Pelo menos na fase infantil, por mais elevado seja o filho, vai precisar muito do pai. Nós sabemos disso. Supondo uma situação geral, né? O pai não deixa de ser, uma mãe, né? Grandes protetores dos filhos. Então, nós vemos que, né? Mas isso não significa que nem um pai é santo, nem uma mãe é santa. Mas já são assim, uma noção que está dando aqui para a gente, né? O protetor sempre de um que está no momento, pode ser que o filho seja mais evoluído, mas naquela fragilidade dele que nós estamos falando aqui, né? No momento precisa daquele protetor. Tá bom? Alguém quer comentar essa pergunta aqui antes nova, alguma coisa? Você falou do Kardec, eu só gostaria só de mencionar na ida dele lá nas sessões de mesa, e o que lhe chamou a atenção foi quando ele só pensou algo interessante. O que está produzindo isso aí? Aí a mesinha devagarzinho desceu, já estava ela já naquela fase bem adiantada de bater algumas, né, palavras formando letras. Aí foi o que você acabou de comentar. E isso foi, quer dizer, ele falou: espera aí, tem alguma coisa aí diferente. Isso é bom até a gente jogar, né, na rede para chamar a atenção, né, de várias pessoas. Porque o assunto foi bem sério. Eu não me lembro o nome. É a invasão organizada. Tem um outro nome que está a coisa junto assim, dos espíritos, Mas né? é isso aí mesmo. Mas é isso mesmo, né? A Tá invasão aí, organizada. uma invasão organizada. Inclusive, né, Kardec fala, né, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Uma causa inteligente. Né? Vai que ele vai usar isso numa das primeiras perguntas dos Espíritos, né? Esse axioma sobre Deus, né? Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. E ele notou isso. Enquanto isso, o pessoal estava lá perguntando que roupa que eu vou amanhã lá para a pracinha, se vai chover, né? Se fulano gosta de mim. Aí ele chega lá e até hoje. E até hoje. não mudou muito. Até Não hoje. mudou muito, não. Mudou muito, não. Meu Deus. Éramos nós ontem, né? Hoje a lente mudou nos nossos olhos um pouquinho. Está dando para enxergar diferente um pouco. É a hora de cada um, né, Jorge? A nossa hora já foi, né? Verdade. Alguém mais comenta alguma coisa? Dona Elisa? Quer falar, Dona Lourdes? Não, muito obrigada. Quero não. Tá tudo tranquilo. Então vamos lá, Elisa. Pergunta 510. Quando o pai, que vela pelo filho, reencarna, continua a velar por ele? Olha que perguntinha, né? Será que alguém que foi meu pai, mesmo que tenha sido outra reencarnação, não seja necessariamente nessa, né? Foi meu pai, tá? Reencarna.
Será que ele vai conseguir, né? Continua a velar, vai continuar velando, tá? por mim ou por aquele espírito, né? O pai reencarna e vai continuar velando? Né? A gente pode pensar só o seguinte, em nosso estado de inferioridade. É isso? Se o nosso reencarnante fosse assim um Emmanuel, o doutor Bezerra, né, o nosso protetor, desculpe, e fosse o reencarnante, mas eu, pelo menos, acho que não tenho essa pretensão que seja nenhum deles meu protetor. Né? Deve estar numa situação melhor que a minha, com certeza. Mas, né, é uma pergunta que dá a entender o seguinte, reencarnou, vai reencarnar, na maioria deles, que precisa muito reencarnar. Poucos reencarnam em missão, poucos já estão num estágio que não precisa nem reencarnar, mas vem ajudar. Né? A gente vai vendo que, dentro da literatura espírita, nós vamos vendo muitos exemplos disso. E a gente, às vezes, acha que um espírito é um espírito, né? Ponta de linha. Quem leu o livro 50 anos atrás e vê o Ciro. Ciro era um dos mártires, né, do início do cristianismo. Aquela seda, aquele... Né, quem vê aquele ali pensa, se acontecer um lance desse, ter um filho e reencarnar de repente, né? Mas o Ciro era expiação. Ele era bom cristão porque era ainda, desculpa a expressão, meio bobão, tá? Pouco conhecimento, mas naquela, tá? Que nem a maior parte da nossa população é assim, meia deixa a vida me levar. Mas como ele gostou daquele negócio do cristianismo, achou bonito, ele seguiu aquilo. Quem fala isso, que aquilo era expiação, ele passava por aquilo, é o próprio Emmanuel, tá? Que foi o pai dele naquela reencarnação. E há detalhes que a gente vai ver nisso aí. Por exemplo, como é que pode alguém aqui no Brasil que reencarnar e ser, assim, meu pai, né, ser meu anjo da guarda? Geralmente, quando é que o anjo da guarda conversa com a pessoa? Ele intui o dia inteiro, dá conselho o dia inteiro, que ele está sempre, não, o anjo da guarda não, desculpa, o espírito protetor, está sempre alerta, atento para nos ajudar. A qual o momento que ele tem para conversar com a gente? Alguém pode me dar essa informação aí? Pergunta 400, hein? Na hora do... Né? Isso. No desdobramento. Ele disse, mas você está reencarnado. Hã? Desprendimento. Alguém falou outra palavra, eu acho que foi a Consuelo. É a mesma coisa, desdobramento. Acho que ela falou desdobramento. Isso aí. Porque, olha só, se ele conversa geralmente conosco, nosso espírito protetor, justamente na hora que nós estamos, né, dormindo, que nós largamos o corpo, e não, vamos conversar, receber instruções, etc. Né? Cada um vai ter o que precisa nessa troca de ideia, nesse bate-papo. Nós não nos lembramos disso. Aí isso acontece toda noite. Toda noite. Ah, mas essa noite eu tive pesadelos horríveis. Pode crer que seu espírito protetor está por perto tentando te resgatar desse pesadelo. Mas, às vezes, o pesadelo, igual também nós já vimos na literatura espírita, né? Tem o caso no... Poxa vida, não vou ler o livro aqui. Bom, tem um caso do livro do André Luiz que o cara está, né, com duas mulheres, por exemplo. Ele passou o dia pensando naquilo. É o Marcondes e Missionário da Luz. Missionário da Luz. É, o Marcondes de Vieira. Eu tinha que ir para a preleção e não fui, né? É. Então, veja bem, o espírito protetor dele, será que não estava lá tentando afastar ele disso? Estava. Só que ele queria aquilo. Né? O objetivo dele durante o dia, inconscientemente, foi isso. Tanto que as mulheres falam, né? Não vamos largá-lo, não. Ele passou o dia todo nos convidando, nos chamando. Então, eu estou botando essa situação aí, como é que um espírito que está reencarnado vai velar por outro reencarnado? É muito difícil mesmo. Muito difícil. Mas aí a gente pode falar, agora vamos falar
Planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório é uma coisa muito séria. A gente aqui, de novo, missionários da luz, né, Jorge? A gente aqui não entende isso, não tem noção. A gente, lendo lá o Missionário da Luz, a gente passa a ter uma ideia que os espíritos realmente fazem um trabalho maravilhoso. Há uma programação, tá? Onde há uma certa, se digamos, linhas, né, no projeto reencarnatório, que a gente até desenhou lá no centro, né, uma linha que é aquele espírito que reencarna, anda tudo certinho, que é a linha dos 10, e existem duas linhas, tá, laterais, que é onde o espírito pode trabalhar, pode usar do seu livre-arbítrio. A partir dessas duas linhas laterais, né, são coisas que realmente ele não pode fazer, não consegue. Tá? Então, veja bem, como é que o espírito, a gente está falando do projeto reencarnatório, que é tudo muito certinho, né? Geralmente o espírito, a resposta que vai nos falar sobre bem isso aqui. O espírito aceita no final da. Vamos ler a resposta para mim continuar esse assunto, Elisa, faz favor. Vamos ler a resposta, que está falando no final. Então, resposta para 410. 510. 510. Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, o faz, pedindo num instante de desprendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Aí. Geralmente o espírito aceita a missão que ele possa ir até o fim, né? Que ele se empenhe, que ele sabe que ali também é uma ótima oportunidade que é dele crescer. Quanto mais ele ajudar, mais cresce, né? O salário lá em cima é diferente do nosso. O salário lá em cima é de acordo com o bem que faz, né? Tem até a ver com o tal do bônus horas. Quando a dona Laura começa a explicar o André Luiz, até fala sobre evangelização infantil, né? Fala algumas coisas, que é essas pessoas que cuidam de assuntos mais complicados, mas não só evangelização infantil, vários outros assuntos, mas tá, em se referindo à evangelização infantil, né, fala que aquela hora ali é dobrada, ou mais. Né? E aí vai falando, né? Triplicada, né? E tem vários outros tipos de hora que o valor é maior, porque houve maior empenho e o coração trabalhou junto a esse empenho. Né? Então, os espíritos aceitam as missões, geralmente, que eles possam ir até o final. Mas, pô, se os espíritos aceitam até as missões que possam até desempenhar até o final, como é que pode acontecer e no meio do lado a pessoa reencarna, passado 12 anos de idade, ele, espírito protetor, tem que reencarnar. Aí nós vamos de novo no famoso, né, projeto reencarnatório. Lá na espiritualidade, tudo é muito bem acertado. Aí podem falar aí, pô, mas e os nossos irmãos suicidas, que abreviam suas vidas? O espírito protetor que tentou persuadi-lo dessa ideia, não tem nada a ver. Mas ele levou a missão até o final. Ô, Fran, O espírito encarnado que não quis. Fala. deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que tem Diga. culturas, né, por exemplo, a japonesa, que eles têm uma adoração, não é uma adoração, mas um respeito e uma forma de lidar com os antepassados que como se eles tivessem junto deles, guiando eles, né? Chamam pelo pai, pela mãe, pela avó e acreditam que essas pessoas estão junto deles, guiando os passos deles quando eles estão em terra. Agora, a gente sabe que não se deve invocar pessoas que já desencarnaram, porque às vezes essas pessoas não têm como nos ajudar e, se vierem, pode vir atrapalhar. Como é que se resolve toda uma população, né, toda uma cultura imensa dessa, que evoca o
os parentes desencarnados nessa hora difícil, pedindo ajuda, pensando neles. Se eles não podem, e se isso pode atrasar até a evolução deles, como é que fica isso? Como é que isso é organizado? Bom, eu não tenho essa resposta, mas lendo Entre a Terra e o Céu, logo no capítulo 1, existe uma coisa chamada prece refratária. Então a gente pode ver, devido a essa prece refratária, quem foi a prece refratária? A menina encarnada reza pela mãe, que estava um tumulto na casa dela. E era a mãe que desencarnada, que estava com ciúmes que o marido tinha casado de novo, que estava provocando o tumulto. Quer dizer, ela não tinha a mínima condição de atender ninguém. Aonde foi parar a prece? No tutor dela, o Clarencio, aquele lá do nosso lar. Chegando lá, no Clarencio, ele foi lá resolver a situação. Ou seja, eu acredito que haja um processo aí, né? Lendo o livro Voltei, quando o irmão Jacó foi dormir a primeira noite lá no plano espiritual, o irmão Andrade chegou, vou sentar ao teu lado. Ele olhou, não sou criança nem nada, o que é que está acontecendo? O irmão Andrade sentou ao lado do irmão Jacó para isolá-lo, tá, das filhas. E elas eram espíritas, tá? Que estavam também, não evocando, mas pedindo, os amigos pedindo mensagem. Quer dizer, eu acredito que é por aí. O conselheiro, eu não posso afirmar nada porque realmente, né? Eu só acredito que é por aí. Acho que assim, a gente lendo e fazendo as conexões com o pensamento, Entendi. né? Deve ter outras obras. Ou seja, deve haver um tipo de um isolamento que aquele pai ou aquela mãe, aquele avô, aquela avó que não pode, deve haver, não vão deixar isso sofrerem também, né? Com certeza. De acordo com o merecimento. Fala, Jorge. Eu vi do Alberto Almeida, acho que foi o Alberto Almeida, se não é ele, tem um outro, né? Ou Rosandro, uma coisa assim. Então, falando da cultura essa oriental e aqui a nossa cultura. Aqui nós quando estudamos as questões dos anjos de guarda, nós sabemos que nós aqui do Ocidente, nós espíritas, no caso, né? A gente tem uma visão de que o anjo da guarda é um espírito que tem sob sua responsabilidade milhares, e tem outros espíritos, né, que estão também submetidos à sua guarda. O caso que você falou do Sertório, aí do Vieira e do Marcondes, o Sertório estava ligado à alma simpática que fazia parte da reunião, dá uma olhadinha lá e foi com o André Luiz para ver os dois. Não deixava de ser o Sertório alguém que tratava, ou seja, o guia não é familiar, mas seria alguém nesse sentido. E protetor. Aí ele e ou o Rosando, não sei, eles disseram o seguinte, que é a mesma coisa, sendo que eles têm por prática em fazer essa invocação, não a evocação, que é realmente através da prece, pensando nas criaturas e solicitando que ele, os seus antepassados, os assistam. Não deixa de ser essas entidades, né, que nos ajudam assim mais próximos. Então, não tem desassociação, só é questão cultural, da interpretação né, de grupos. Isso eu entendi o que eles tinham assim passado na época nas preleções. Por aí. Né? A prece não vai deixar de ser atendida se houver muita necessidade. Se houver necessidade, com certeza. Então, é o que nós falamos, a prece é refratária, né? Vai cair na mão de quem realmente pode resolver, amenizar, suavizar, sei lá a palavra que vai usar, né? Porque é de acordo com quem a necessidade. Certo, dona Consuelo? Certo. Eu só sobre o primeiro exemplo que você me deu, da mulher que ficou dentro da casa porque ficou com ciúmes, né? Ixi, Maria. Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está estudando agora, mas só uma pergunta. Como deixam isso acontecer se, né, essa pessoa desencarnou? O espírito protetor, eu não digo nem dela, da pessoa que desencarnou, mas das pessoas que estão em casa,
deixar isso acontecer, porque tumultua a vida, né? Não está escrito na encarnação que isso deveria acontecer, modifica toda uma estrutura familiar, atrapalha toda uma estrutura familiar. Por que os outros espíritos protetores não ajudam aqueles da casa? Eu não estou falando nem da mulher que está lá, que ela não, se ela não quer ser atendida, eu sei que ela não vai ser atendida. Mas os outros que estão lá, por que deixam isso acontecer? É que precisam, Consuelo. O acaso não existe. Nada acontece que não seja necessário. Se eu aqui estiver aqui e começar a espírito me perturbar, de alguma forma eu preciso disso para crescer. Olha só, eu preciso disso para crescer. Resgate pode ser resgate, pode não ser de repente eu começo a mudar minhas ideias, tá entendendo? Aí vem o espírito se acomoda ali e vai. E outra coisa, o livre-arbítrio também dessa aí que ela tinha afinidade com aqueles que ficaram na casa. Quer dizer, tem um monte de coisa aí que vai, né? Mas tudo que acontece conosco é nossa necessidade, né? Isso que o espírito protetor não é nossa babá. Ele vai amenizar, vai procurar ajudar, tanto que a prece foi parar lá no Clarencio. Olha onde foi parar. No Clarencio, que é um dos ministros lá, né, do nosso lar. Então, é a necessidade, só isso. Está acontecendo porque todo mundo ali está precisando disso. Né? E todo mundo tem que vencer isto, que é o principal. Tá? Resignação, mas com luta, porque tem que vencer. Né? Não pode ficar isso aí a vida inteira. Quando acontece conosco, a nossa obrigação é essa, é lutar contra isso, não lutar com raiva, nada disso. Lutar sim, para que a gente, né, é aí que nós vamos nos melhorar. Tá? As nossas oportunidades estão aí de melhora. Né? Legal? Entendi. Obrigada. Tá bom. Elisa, vamos ler. Bom, eu estava falando sobre a questão dos espíritos que aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Mas isso, no processo reencarnatório, logicamente deve ter sido falado. Quando é o caso desse aí, você vai reencarnar e deve já ter, conforme fala aqui, um espírito simpático que assista nessa missão. Já deve ter alguém preparado também. Já está dando eco. Aí, então, é por aí, tá? Estou me ouvindo. Então, veja bem. O Eco está aqui com a gente, né? Também. Você está fechado o microfone. Né? Então, vamos lá. Parou. Então, nessa questão aí, nós temos alguns exemplos na doutrina espírita. Já falamos aqui um dia desse do Divaldo, que teve um espírito lá, que ficou com ele, o tal de Manuel, depois veio a Joana. Quer dizer, é tudo projeto reencarnatório. Aí a gente for ler isso aqui, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim, mas o fim daquela missão dele, no caso, seria quando o garoto tiver 15 anos, 10 anos, ele tem que reencarnar. E a outra coisa também que pode acontecer, conforme nós falamos, o processo reencarnatório, o projeto reencarnatório, tá? Ele tem uma linha central e linhas de mudança, que é onde nós utilizamos o nosso livre-arbítrio. Pode haver uma grande necessidade de mudar isso aí. Aí sim, se você vai ter que reencarnar, tá? Arranja algum amigo aí, que já deve ter alguém para ficar aqui no teu lugar, e houve aí uma emergência. Assim como nós lemos na literatura espírita, por exemplo, aquele caso do livro Obreiros da Vida Eterna, da Albina. A Albina ia desencarnar, mas como a filha dela estava grávida, poderia interferir naquele espírito que estava no útero lá da mãezinha, que era para ajudar um missionário que estava reencarnado ali no meio, o Joãozinho. E o Joãozinho orou, pedindo que a Albina desse uma segurada. Eles, garotos, missionário, ia ser a companheira dele na missão, aquela menininha que ia nascer. O que é que fez a espiritualidade? Deu mais uma sobrecarga, uma sobrevida à Albina. Os missionários da luz, o Antônio, a mãe chega desesperada, Alexandre, meu filho está
Desencarnando, o Alexandre vai lá dar mais uma sobrevida, 150 dias. Então, assim como eles dão a sobrevida, o projeto reencarnatório, como ele tem uma variação não muito grande, mas pode dar uma mudada dentro da necessidade, tá? Que o mundo espiritual vê, tá? Pode mudar um pouco as coisas, tá? Mas no geral não é assim. No geral é isso aí. O espírito só aceita missões que possam desempenhar até o fim. Mas acontece. E como as perguntas de Kardec, né, são... Tudo bem? Elisa, então vamos para o final da pergunta, da resposta. Desculpa. Vamos para o final da resposta. Encarnando mormente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros, que lhe estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um venha faltar, outro lhe supre a falta. Entendeu? A resposta é isso aí que a gente está falando. No corpo fica difícil ser anjo de guarda de alguém. Se um morar no Japão, outro no Brasil, de repente dá certo, né? Com o fuso horário oposto, está dormindo lá, está acordado aqui e vice-versa. É meio complicado, porque aí vai chegar aqui, que ninguém vai entender nada. Bom, e a outra coisa que fala aqui é isso aí, de tal sorte que porque qualquer circunstância não venha a faltar, o outro lhe supre a falta, ou seja, é substituído esse espírito protetor. E geralmente, né, quando vem a faltar, é isso aí, reencarnação de... Não, entre aspas, de emergência, né? Eles lá sabem tudo que vai acontecer, estão por dentro. Nós é que não estamos. Algum comentário mais da 510? Então vamos para 511. Vamos lá. Pergunta 511. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impedi-lo, de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Olha que perguntinha. Né? Quer dizer, como nós não somos muito bonzinhos, né? Vai nos acompanhar, né? Que nem no desenho animado. O anjinho e o diabinho. Olha a pergunta aqui, como é que é. E o detalhe é o verbo que é usado aqui. Achar-se-á ligado. Tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre essa questão do mal. O que é o mal? Elisa, você tem aí o Consolador aí perto de você, na tua maravilhosa biblioteca? Devia ter te falado no início do estudo, né? Espera aí. Vou levantar aqui. Qual é a pergunta? 135. É 35, não é isso? 135, é 135, é. Pergunta 135 do livro Consolador. O determinismo divino é o bem? Quem criou o mal? Olha só, se o determinismo divino é o bem, ou seja, Deus só criou o bem. E veja bem, determinismo, a palavra está sendo usada aqui. Todos nós estamos, né, em direção ao bem. Mas e o mal? Quem Seu criou? Afrânio, desculpe, pode repetir esse só do bem aí, essa frase? É a Determinismo? pergunta.
Chama A pergunta 135 do livro O Consolador. Leia aí de novo, Edith, por favor. se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Ah, tá. Entendeu, dona Lu? Ok. O bem, Sim, Deus obrigada. criou o bem. Deus não criou o mal. Não foi Deus quem criou o mal. Deus nos criou, agora veja bem, como fala lá a pergunta, se eu não me engano, é 118, nos criou simples e ignorantes. Tá? E com o passar, né, a mônada que chamam, né, que é a criação divina, digamos, o início do espírito, que vai passar por vários processos até chegar a nós, humanidade, e depois angelitude, né? São processos longos. Mesmo que o espírito, em toda a sua existência, consiga passar sem digamos, somente errando, sem praticar o mal, sem realmente se utilizar de crueldade, nada disso. É que errar por ignorância, nós falamos sobre isso na aula passada, é uma coisa, errar sabendo é outra, né? Então, se mesmo que o espírito caminhe numa caminhada muito reta, conforme nesse livro Consolador, Emmanuel fala que Jesus é um dos poucos espíritos que caminhou em linha reta. Não significa que não errou, significa que não praticou mal. Ah, pô, Jesus, tu fez isso aí, tá errado. Ah, meu Deus do céu, vou reparar, mas não volta a praticar, ou seja, andar em linha reta. Isso é o andar em linha reta. Tá? Mesmo que o espírito ande sempre em linha reta, é longa a caminhada. Agora, existem espíritos que eu não conheço nenhum que não gostam de andar em linha reta. Imagina a caminhada desses espíritos. E depois reclamam da vida. Você conhece algum desses, Jorge? Um monte, Marco né? Aurélio. Marco Aurélio. É. Então é isso aí, gente. Então Deus criou o bem. Quem criou o mal? É a pergunta. Aí vamos ver a resposta do Emmanuel. Determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Nossa, o que eu estou E mandando aqui. Só um instantinho. Todavia, confiando em si mesmo. Você lembra que nós falamos na aula passada sobre a questão de não é acreditar, não é compreender, não é crer, é ter certeza em Deus, que é a nossa grande dificuldade? Por isso que nós, né, se nós temos certeza em Deus, é com Ele. Nós temos que seguir as suas leis. E a gente, né, o que está falando aqui, confiando em si mesmo, mais do que em Deus. Ou seja, nós nos tornamos nossos deuses. Tá? E fazemos tudo conforme fala aqui, né? Foco de ações contrárias a essa mesma lei. Efetuando desse modo uma intervenção indébita. Olha só o que o Emmanuel coloca, na harmonia divina, que é o bem. Nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Essa é a intervenção. Aí, o que é que Emmanuel fala disso? eis aí o mal. Aí, eis o mal. É quando nós vamos totalmente, ou de uma certa forma, contra as leis divinas. Nós estamos construindo, né, através das ações, tá, fatos que no futuro pode exigir um resgate. Aí é que a gente fala, né? Quem faz o mal? Quem fez o mal? Não foi Deus. Né? Apesar que muita gente acha que as entidades tipo diabo, capeta, satanás, né? Da forma que eles colocam como se Deus os tivesse criado. Não. Essas entidades, infelizmente, nós criamos e nós alimentamos. Digamos que o mal foi uma tentativa dos espíritos de encontrar uma brecha na lei de Deus
E seria aí a sua vontade, pois por achar que a lei de Deus é muito radical e não condiz com as suas vontades. Eu não estou Elisa, eu acho que entendendo, você gente. Eu não estou Hum, entendendo, porque se Deus não criou o mal, mas criou o homem, hum. e o homem criou o mal, ele criou o mal e de uma forma indireta. Não. Conforme nós falamos aqui ainda há pouco, de acordo com Emmanuel, Jesus cresceu em linha reta. Se todo mundo crescesse em linha reta, haveria o mal. E olha só, o conselheiro, vamos prestar atenção na coisa aqui. Se eu mato alguém, estou fazendo uma maldade, uma crueldade enorme. Porque mal ou bem eu já sei que é um negócio terrível isso. Agora, nós falamos isso na aula passada. Vem lá o canibal que mata o outro. Hoje eu já não sei qual é o nível evolutivo do canibal, mas vamos botar. Não, na época eu me lembro que o canibal era assim, né? Matava o outro para comer, para fortalecer o espírito. A ingenuidade dele, o desconhecimento das leis divinas, tudo mais, não mostra ele como uma maldade, uma crueldade, mostra ele como um ignorante. Uma coisa é a ignorância. A Não, ignorância eu dá estou o entendendo essa atenuante. colocação. Essa colocação eu Então, entendo. Agora, eu estou te dizendo indiretamente, quando o homem passa a ser mal, quando o homem passa a ser mal, ele é criação de Deus. Se o íntimo dele tem maldade, passa a criar a maldade, ele veio através de Deus. Não, olha só, pensa da seguinte forma. Você criou seu filho muito bem criado. Amanhã ou depois, isso. mata uma pessoa. A responsabilidade dele ter matado uma pessoa é sua? Mas aí é diferente, Elisa. Uma criação Não, minha, não, eu não tenho o poder de modificá-lo. Agora, não é. Deus tem o poder de modificar. Não, ele criou Não. todos simples e ignorantes e nós fomos nos desenvolvendo ao longo de séculos e séculos. Porém, Milênios. nós começamos a ter contato de mente, de coisa, com as ambições, né? As ganâncias, o egoísmo, o orgulho, e fomos aprendendo a praticar o mal. E por causa disso, para justificar a nossa necessidade de fazer coisa errada, a gente criou aí os demônios e tudo mais. Isso eu Mas entendo, tudo bem. ele, ele não tem que extinguir o mal. A gente que tem que extinguir o mal, porque foi a gente que criou ele. Ele não criou. Exatamente. Está dentro de nós. Nós criamos, nós temos que. Vai falar aqui agora, tá? Os resgates. Tá? Se todo mundo seguisse as leis divinas, não haveria planeta de provas e expiações. Não havia necessidade. Agora, conforme nós falamos há alguns minutos atrás, quando nós fazemos o mal, e você perguntou sobre a casa que o pessoal, né, que é invadida, é isso aí, são resgates. Nós agora somos responsáveis pela nossa criação e nós temos, de alguma forma, consertar aquilo, sanar aquilo. É por isso que a gente tem que ver isso como oportunidade, essas coisas que nos acontecem, não como, né, como castigo, né, resgate. Deus criou o bem. Aí, mas não vai continuar falando sobre isso aqui. Eis o mal. Que ele fala, vamos ler o resto da resposta, que de repente você vai pegar aí. É assim, eu vejo também assim, você pode construir a tua casa na rocha ou num terreno bom para quando vier a tempestade, a ventania, não cair. Ou você pode fazer tua casa na areia. Ele te deu essa oportunidade de fazer na rocha ou de fazer na areia. Você que escolhe em qual lugar que você vai fazer a sua casa. Se você escolher fazer na areia, vai cair quando vier o vento. Entendeu? Então é Toda bem vez por que aí. fala isso, me lembra dos três porquinhos. É bem por aí. Entendeu? Porque
Se nós não tivéssemos, no nosso comecinho lá, de espíritos ignorantes, puros, sem ganância, sem egoísmo, sem nada, tivéssemos refletido, não teríamos que passar pelo mal. Aí entra o arbítrio, né? Por que ele permitiu que as paixões fossem sendo aguçadas? Sabia, sim, de que isso ia trazer problemas lá na frente. Mas a sociedade não tem que avançar no todo? Sim. E é assim que nós vamos, né? Olha só, eu li um livro Começando a espiritualista. perceber, a entender as situações. Eu li um livro espiritualista que o cara fala sobre isso. Quando Jesus convidou aquela turma de ir lá para vir para cá, que é onde há a história da promessa que ele fez, ele diz que todo o Antigo Testamento dos profetas falam sobre a vinda dele, que ele viria ajudar aquela turma. Aquela turma realmente era uma turma complicada que vinha para cá. E a gente está vendo até hoje que nós somos complicados. Quando Jesus... Por que Jesus pensou nisso? Na época que os capelinhos começaram a chegar no planeta, 25 mil anos, 20 mil anos, 10 mil anos atrás, o planeta era de espíritos simples e ignorantes. Eram uns homens, né, hominais, que não tinham o mínimo de maldade, mínimo de paixão, Malícia, mas né? também a evolução ia ser muito demorada. Então, esses espíritos capelinhos que vieram cá estar conosco aqui, de uma certa forma, eles vieram numa missão. Porque, infelizmente, né, através das paixões, dos vícios, né, ele conseguiu colocar aquela turma para andar. Ele estava muito devagar. E até hoje, né, mesmo os que fazem o bem, né, o cara tem uma paixão. Assim, por exemplo, o pessoal que inventou a vacina da Covid, o Divaldo diz que já eram espíritos que reencarnaram para esses problemas. Se viesse a pandemia, eles ajudarem a humanidade. Quer dizer, eles nasceram com uma paixão para o bem. Né? Mas se eles não têm essa paixão, talvez não criassem a vacina. Vê que não foi um ponto só, né? Inglaterra, Índia, né? Vários lugares. Então, através disso, a nossa humanidade cresceu. Cresceu. E muito. Eu estava vendo agora uma pessoa falando sobre a nossa tecnologia, né? Falando assim, né? Eu não vou nem falar muito, não. Só criticando os carros aí, a gasolina e tal, a combustão, e os foguetes não. É plasma. É uma coisa que eu não conheço, mas diz que não suja nada, não atrapalha em nada, tá? O planeta, o meio ambiente, etc, etc, etc. Né? Quer dizer, a nossa tecnologia está tão avançada que nós mesmos não conhecemos a nossa tecnologia. Né? Mas é essa turma das paixões que estão lá na frente, avançada. Mas futuramente a gente vai chegar lá também, nessa questão da tecnologia. O que é mais importante no momento para nós é a moral. Né? Já erramos muito, e aquele que mais foi dado, né, mais será acrescentado. O estudo de segunda-feira. Né? Então é isso aí. Tá? Vamos ler o resto da resposta, Elisa, dessa 135? Vamos. Hoje recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vê Entenderam? depois. Então, olha só, urge recompor. Nós pegamos atalhos. A escada principal é ali. Só que a escada principal é dura, tá? Acidentada. A gente viu um negocinho assim bonitinho, achou que aquilo ali que era bom. E na realidade, eram abismos, né? Eram verdadeiros só problemas. Saímos daquela escadinha difícil, dura, mas que nos levavam, né? Então, recompor os elos sagrados dessa harmonia. Sair do mal. E nós criamos. Vamos lá. Eis o resgate. Vê depois que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas.
que provoca nosso desvio? Aquela velha história que a gente falou ainda há pouco, do planejamento reencarnatório, que nós temos uma área de ação, onde nosso livre-arbítrio funciona, nós ficamos mais à vontade, mesmo com toda a orientação divina, conhecimento de leis divinas, espírito protetor, né, anjo guardião, espírito familiar, espíritos simpáticos, espíritos amigos, com tudo isso, né, que a gente deveria andar na linha do 10, na linha não, a gente foge. Deus não está mandando todas as instruções para a gente? Não dá tudo para a gente mastigadinho? Nós não queremos isso. O gostoso é ficar zanzando na linha lá entre as linhas ao redor da linha do 10, ali por fora. Aí depois, para voltar para a linha do 10, eis o resgate, a harmonização com a lei divina. Aí sim a gente vai ver. Né? Tem um espírita aí que fala muito, que eu tomo. Diz ele que doutor Bezerra, né, já explodiu um planeta, tá, gente? É uma guerra nuclear. Ele disse, mas eu não estou afirmando nada, não. Mas a gente escuta essas coisas. É possível, é. Não vou falar que não é. É possível, é. Tá? Fala, dona Lourdes. Oi, meus queridos, eu vou precisar sair mais cedo, tá? Que eu preciso entrar em outra live aqui, tá? Tá, aí hoje eu vou vai com precisar Deus. sair mais cedo. O estudo tá maravilhoso, vou terminar de assistir pelo site amanhã. Obrigada, Tá, uma boa noite a tá, boa todos. noite para a senhora. Bom estudo aí também na live, tá? Obrigada. Vamos lá, Elisa, o restante da resposta. Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas, como Jesus e os seus prepostos são seus coordenadores divinos, eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Ok? Então é isso aí. Né? Deus manda tudo para a gente. Está falando aqui. Mandou Jesus. Manda esses iluminados que já estiveram aqui. Vamos falar de Buda, Krishna, né? Vamos falar de Sócrates. Né? Diz que Jesus tem um ministério, igual nós vimos lá em nosso lar, aquele ministério, ministro e tal. E três já reencarnaram aqui, né? Que é o Buda, o Sócrates e o Krishna. Tá? Dos 72 ministros, igual nós vimos no nosso lar, três já estiveram aqui entre nós. E a gente vê que as lições são muito parecidas, principalmente Sócrates. Sócrates é tão parecida a lição dele, que ele deixa com Jesus, que o Kardec o coloca, né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, né, tudo de bom nós recebemos, mas nós não queremos. Por exemplo, que a Elisa deu legal, muito bom isso aí do filho. A gente faz tudo. É um filho cisma de fazer tudo errado, né? Já está a resposta, a pergunta dos livros espíritos sobre isso, mas não é agora o nosso momento. Bom, nós lemos a 135 do livro Consolador. Alguém quer comentar alguma coisa mais dessa pergunta? Agora, muito bem, mas por que, na pergunta aí da 511, fala sobre essa ligação do mau espírito? Né? Não sei se vai dar tempo a gente falar mais nada. Bom, do mau espírito. Mas por que o mau espírito se liga a mim, por exemplo? Eu sou santo? Eu sou bom? A página de entrada, Jorge? Jorge, a página de entrada. Informações. Né? Sintoniza-se com os meninos, né? Afinidades. Né? Sobre o mal também tem uma pergunta 461, que nós estudamos ela há pouco tempo atrás, sobre essa questão. Né? Está falando sobre a questão do espírito que nasce e pratica o mal. Quer dizer, como é que está lá? 461.
Vamos ler ela rapidinho, Elisa, porque não vai dar tempo de completar 511 mesmo. 461. Não, desculpe, não é 461, não. É 471, acho. 470, aliás, desculpa. 470. Não sei onde eu estava com a cabeça 461. 470. 470. Essa questão dos espíritos que estão em cima da gente, né? Nos induzindo ao mal. Tem muito a ver com a 459, essa 470. Achou? Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos, que põem em prova a nossa fraqueza no bem, nossa firmeza, perdão. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos, que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo, cumprindo missão? E se assim cabe-lhes alguma responsabilidade? Então, veja bem. A pergunta que é ansioso pergunta sobre o quê? Se todo mundo que reencarna tem um espírito protetor ou um espírito ligado ao espírito do mal. Aí está perguntando aqui, se esse espírito do mal estão aí para isso. É a profissão deles. Né? Eles não ganham bônus horas, ganham alguma coisa lá por hora que eu não quero saber o que é, não, que eu já ganhei muito aí no passado, estou querendo me livrar disso. Sem nem o nome. Então a pergunta é essa. Esses espíritos estão ali como missionários, vão estar ligados a nós por missão? Vamos ler a resposta. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Nem encarnado, nem desencarnado. Agora vamos lá. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Botou a mão na tomada, vai tomar choque. Né? Na consequência. Agora, olha só o que vai falar agora. Pode Deus permitir que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, a nossa parte é essa. Compete-vos, repeli-los. Tá? Aí, semana que vem, a gente continua a 511. Já temos essa prévia, não tem muito a falar mais não. Quer dizer, tem uma pergunta que é ligada a essa 861, mas... Ok? Alguém quer comentar alguma coisa mais? Então, rapidinho. Então, aqui nessa pergunta 470, né, nenhum espírito é dado a ele o direito de fazer o mal. Nós é quem somos os causadores da sintonia. Aí, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por que Deus não permite que essas entidades nos acicatem? É para o nosso exercício, vamos usar a palavra moral, que Caritas orienta lá no Evangelho, que é esse exercício que vai nos fortalecer. Poxa, toda hora eu estou caindo, toda hora eu estou prevaricando, cometendo os mesmos erros. Bem, a vantagem daquele que estuda, né? Não vou falar nem o espiritismo, mas o espiritualismo em geral, ele vai começar a ter uma visão, né, assim, mais focada na questão, promovendo em si boas reflexões. Ponto. É de cada um. Bom, tudo bem, vou parar a gravação.